Olá, alunos da 8ª fase. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho mais aí, né? Após, né, a nossa revisão aí de frase, oração e período, a gente vai ver mais aí sobre essas orações, sobre esses períodos e vamos ver especificamente o período composto por coordenação, tá? O período composto por coordenação é aquele cujas orações não dependem sintaticamente umas das outras porque são independentes. Então, nós tínhamos visto lá que o período ele é formado por orações, ou seja, por frases que possuem verbos, né? Se tivesse uma oração só, ou seja, um verbo ou uma locução verbal, o período é simples. Se nós tivermos mais de uma oração, mais de um verbo ali, o período é composto, que é o caso aí do nosso objeto de análise, né? São períodos compostos. Então, nós vamos analisar períodos nos quais vamos encontrar mais de um verbo, mais de uma oração, e vamos ver dentro, né, desse período qual que é a relação entre essas orações. Ali ele intitula como oração coordenada a oração que não depende sintaticamente da outra, né? Ou seja, vamos para o exemplo ali, gritou com o irmão e correu para o quarto. Eu tenho a primeira oração que é gritou com o irmão e a segunda oração que é e correu para o quarto. Essas duas orações, elas se complementam, né? Elas possuem ideias semelhantes, entretanto, uma não funciona sintaticamente como termo da outra. Por exemplo, uma não é sujeito da outra, uma não é objeto direto ou indireto da outra. Elas apenas, né, se ligam, elas, né, se complementam. Então, nós chamamos de orações coordenadas. Mesma coisa com o segundo exemplo ali. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. 3 orações, né? Nota que cada uma delas está separada com um verbo. Ó, descansei, fui, visitei, né? Cada uma possui um verbo e as 3 ali não possuem função sintática, não exercem função sintática uma com relação à outra. Elas têm ideias, né, individuais mesmo ali e só se ligam, né? As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Nas sindéticas é utilizada a conjunção, enquanto nas assindéticas não. Por exemplo ali, ó, não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Entre essas duas orações ali, né, que estão separadas, a primeira, não coma bolo quente, a segunda ficará com dores de barriga, a gente não tem entre elas uma conjunção conectivo, né, que são aquelas palavrinhas mas, portanto, entretanto, porque, ou. A gente não tem uma conjunção ali que as liga, então nós as classificamos como orações coordenadas assindéticas. Esse assindética aí significa que não tem a conjunção. Já no segundo exemplo ali, vou sair e já volto. A primeira, vou sair, não tem conjunção, mas a segunda já tem o e, que é uma conjunção aditiva. Então, a gente fala que a primeira é uma assindética, uma oração coordenada assindética, porque não tem a conjunção, e a segunda é uma oração coordenada sindética, porque tem a conjunção e, tá? A classificação das orações coordenadas sindéticas, ou seja, as orações que têm as conjunções, elas são de 5 tipos, né? A gente tem ali a primeira, aditiva, que vai dar a ideia de a conjunção que as unir, que as ligar, vai dar a ideia de soma, de adição, tá? A gente tem as adversativas, que possuem conjunções que vão dar a ideia de adversidade, de oposição. A terceira ali, alternativas, que vai dar a ideia de alternância, de escolha. A quarta, as conclusivas, que vão ter conjunções que vão ligar e vão dar a ideia de conclusão. E, por fim, as explicativas, que são de número 5 ali, que vão dar a ideia de explicação, justificação. Olha ali, a aditiva, né, ela dá a ideia ali, por exemplo, ó, gosto de cinema, bem como de teatro, né? Esse bem como ali, ele vai dar, junto essa locução ali, ela vai dar a ideia de adição.
Então, a gente tem ali uma oração aditiva. Notem lá em cima as conjunções mais frequentes nas aditivas. E, bem como também, mais ainda, mas também. Conheceu a Europa, como também a Ásia. Esse como também vai dar uma ideia de adição. Então, a gente classifica como uma oração aditiva, tá? Oração coordenada sindética aditiva. A segunda ali, né, que são as adversativas, ideia de oposição. As principais conjunções são contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia. Vou caminhar hoje, contudo, só posso depois do jantar. Contudo, só posso depois do jantar. Dá esse contudo ali, vai dar uma ideia de adversidade, de oposição, tá? A alternativa dá a ideia de escolha, de alternância. As conjunções mais frequentes são já, ora, ou, quer, seja, né? Ora está bem, ora não está. Ou seja, né, essa ideia de alternância, uma coisa ou outra coisa, né? Então, são orações alternativas. Assistirei um filme ou lerei um livro, tá vendo? Ideia de uma coisa ou outra coisa. Conclusivas, vão expressar a ideia de conclusão. As conjunções mais frequentes são assim, então, logo, pois, por isso, portanto, né? Faço tudo o que tenho de fazer pela manhã, pois fico com a tarde toda livre. Esse pois, fico com a tarde toda livre, vai dar a ideia de conclusão. Então, é uma oração coordenada, sindética, que tem conjunção, conclusiva. Explicativa, vão dar a ideia de explicação, justificação. As principais conjunções são pois, porque, que, né? Exemplo, não fui te visitar porque não sabia que você já tinha chegado na viagem. Então, a pessoa deu uma justificativa e uma explicação, porque não sabia que você já tinha chegado de viagem. Essa aí é a oração explicativa, tá? Pessoal, a atividade é que vocês façam aí um resumão dessa matéria, que é uma matéria muito importante, tá? Tirem as dúvidas de vocês comigo pelo WhatsApp, pela plataforma, fiquem à vontade, tá? Façam atividade, tirem fotografia, anexem a plataforma e até a próxima aula. Deus nos abençoe aí, tá? E um abração aí para vocês.